Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar. O meu nome é Bárbara, primeiramente. Eu vou dar aula de Direito Constitucional e, especificamente, hoje eu vou falar a respeito do tema constitucionalismo. Vamos lá? Na verdade, eu tentei dar uma conceituação aqui do tema, mas vocês vão ver que esse conceito foi se modificando ao longo do tempo, tá bom? O constitucionalismo inicialmente, a gente pode classificar ele em geral como um movimento que defende a limitação e o controle do poder através da garantia dos direitos aos governados. Significa o quê? É o que defende a existência de uma carta constitucional, de algum documento que garanta seus direitos em relação aos detentores do poder. Esse movimento, o constitucionalismo, ele foi se modificando ao longo dos séculos e essa história a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá. O Canutilho, ele diz que o constitucionalismo é o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos de uma sociedade. Então, em alguns concursos, eles podem cobrar exatamente o conceito que o Canutilho deu. Por exemplo, o CESP já cobrou esse conceito trazendo essa frase, a limitação dos poderes com fins garantísticos. Isso significa o quê? É a Constituição que limita os poderes do governante e também tem fins de dar garantias para os seus governados, ou seja, direitos sociais, direitos fundamentais, enfim. Então é uma forma de dar direitos para os governados ao mesmo tempo que você limita o poder de atuação do governante, entendeu? Vamos lá. Aqui, o Dari Carvalho, ele tem duas perspectivas a respeito do poder do constitucionalismo. É a perspectiva jurídica e a perspectiva sociológica. A perspectiva jurídica significa que a Constituição se encontra acima dos detentores do poder. Isso significa o quê? É aquela pirâmide de Kelsen. Vamos lá, que significa que a Constituição está acima de toda a ordem jurídica, inclusive dos detentores do poder. Por quê? Porque é através dessa Constituição que esses detentores do poder chegaram ao poder. Então, eles sempre têm que estar submisso a essa Constituição, entendeu? Já essa perspectiva sociológica, ele sustenta que é um movimento social que sustenta a limitação do poder, ou seja, que não é exatamente por uma Constituição, porque se o governante realmente quiser descumprir essa Constituição, não há nada que o impeça, não é porque é uma Constituição que está ali escrita num papel que ela vai ter esse poder para segurar o poderoso. Então, essa limitação tem que surgir da sociedade, não necessariamente de uma Constituição, de um documento escrito, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai começar a explicar por que essa evolução histórica do constitucionalismo, como ele surgiu e até os tempos de hoje, tá bom? Então, aqui nós temos uma divisão que é a mais comum nas doutrinas, que é entre Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Mas eu vou dar uma observação aqui que o Canutilho, ele somente divide Antiga e Moderna, tá bom? Moderna, peraí. Ok? Então, só para você ficar sabendo, caso alguma banca cobre de você, o Canutilho só faz duas divisões, antigas e modernas, e em geral a doutrina cobra, na verdade, ensina na verdade idade antiga, média, moderna e contemporânea. Isso que a gente vai ver mais agora, tá bom? Vamos lá. Como que era o constitucionalismo na Idade Antiga? Na Idade Antiga a gente diz Grécia, Roma, enfim, lá naqueles tempos bem antigos, tá? O Karl Loewenstein disse que dividiu entre dois povos, os hebreus e os gregos, tá? Aqui a gente tem que dar uma observada bem focada aqui, porque os hebreus, o estado dos hebreus, na verdade, era um estado que era submisso à religião. Então, esse constitucionalismo, ele surgiu porque os profetas, eles
fiscalizavam os detentores do poder para ele ser de acordo com a Bíblia, não de acordo com alguma constituição ou com algum direito daqueles povos que existiam. Então não havia nenhuma constituição, nenhum documento, nenhuma garantia de direitos, era simplesmente uma fiscalização bíblica. Então não era muito bem jurídica, era simplesmente filosófica religiosa, tá bom? Já os gregos não, era uma sociedade mais movida pela razão. Então, em razão do surgimento dos filósofos e desses movimentos, os gregos eles defendiam a submissão do poder à razão. E, em razão disso, os poderosos não poderiam agir de algumas formas que desagradassem as pessoas nesse sentido. Nessa nossa foto aqui, a gente tem um governante grego na Ágora, que era a praça lá, onde eles discutiam em público a respeito de todos os atos dos governantes. Então, em razão disso, os governantes tinham, de certa forma, que dar um feedback para os seus governados, diferentemente dos hebreus, que era mais religioso e bíblico esse poder, tá bom? Vamos lá. Já na Idade Média, as coisas começam a mudar. Aqui a gente começa a surgir o movimento constitucionalista, de fato, de forma de uma constituição, de um documento que garanta direitos que não tenha nada a ver com religião ou filosofia. É uma coisa bem garantista mesmo, começa a surgir esse sentimento, tá? Isso começa com a Magna Carta em 1215 e o Bill of Rights em 1689, tá? Aqui a gente vai ver uma por uma, vamos lá. A Magna Carta, ela surgiu em 1215 contra o João Sem Terra. Esse João Sem Terra era um rei que era muito autoritarista nessa época. Então, os donos da terra, eles forçaram ele a assinar esse documento que garantia diversos direitos para eles, por causa que eles tinham medo que o rei confiscasse terras, ele fazia impostos muito altos em cima deles, enfim. Então, foi uma forma de cercear o rei para garantir os direitos deles. Ó, sujeição das vontades do rei à lei. Ela continha 63 artigos e até hoje o artigo 1, 9 e 29 continuam em vigor na Inglaterra. Isso aqui aconteceu na Inglaterra. Só como uma forma de curiosidade, esse João Sem Terra ele não levou muito a sério esse documento, ele descumpriu esse documento e isso gerou uma guerra depois, que ele acabou matando ele nessa guerra. E esse documento foi confirmado pelo parlamento muitos anos depois, então por isso que ele está em vigor até hoje. É muito importante você saber dessa história com a Magna Carta, porque é cobrado a existência dela nos concursos públicos na Idade Média, tá? Vamos lá. Já o Bill of Rights também surgiu na Inglaterra, tá? Mas muito tempo depois, como você pode ver, ó, em 1689. O que é esse Bill of Rights é muito importante, por quê? Porque ele surge para garantir o poder do parlamento. É a limitação da coroa ao parlamento, que surge a monarquia parlamentarista. Significa o quê? Que muito embora esse país tenha um monarca, ele não é absoluto, ele tem que se render ao parlamento. Isso surge como um movimento que é muito importante na Europa, que é a força do parlamentarismo em respeito às constituições, tá? Ó, ele proíbe, além de dar o poder ao parlamento, eles também colocaram umas regrazinhas que é proibir impostos excessivos, punições cruéis e incomuns, enfim. Então, mas o mais importante no Bill of Rights é isso, essa função do parlamento que surge de uma forma bem explícita, que vai ser muito importante no futuro, que a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. Já na Idade Moderna, nós temos os primeiros documentos formais, que são o surgimento das constituições como a gente conhece hoje em dia, tá bom? Isso começou com a Constituição norte-americana, eles foram pioneiros nesse sentido. Depois veio a Constituição Francesa, que se inspirou na Revolução Francesa, mas o que montou todo esse terreno para hoje em dia é a Constituição dos Estados Unidos, que ainda está em vigor, tá bom? Então a gente vai falar especificamente de cada um agora. A Constituição dos Estados Unidos, ó, norte-americana, ela surgiu em 1787. Ela, por curiosidade, ela é a segunda Constituição mais antiga ainda, só perdendo para San Marino, que é em 1600, tá? A gente tem que explicar um pouquinho da contextualização da Constituição norte-americana. Como você deve saber, os Estados Unidos foram colonizados e eles foi criado diversas colônias
nos Estados Unidos. Então, na costa dos Estados Unidos, tinha Filadélfia, enfim, vários estados que eram colônias independentes entre si, tá? Assim, ó. Eles não eram um país unido, eles se viam como cada colônia um país diferente. Então, essa Constituição norte-americana, quando ela foi editada, ela foi pisando meio que em ovos para tentar balançar os dois pêndulos, assim, a existência de um país e ao mesmo tempo você manter essa independência das colônias, que era uma coisa muito forte que existia nos Estados Unidos. Por isso que surgiu o federalismo como como existe hoje em dia, porque eles não queriam acabar com essa independência que as colônias já tinham nessa época, tá bom? Essa Constituição dos Estados Unidos, ela foi fortemente carregada pelo iluminismo, criou o federalismo e ela criou uma coisa que é muito importante até hoje, inclusive para o Brasil, que é o conceito de supremacia da Constituição. Significa o quê? Que muito embora os estados ali, as colônias norte-americanas, elas fossem independentes, essa Constituição ela foi denominada como a suprema, então todos tinham que respeitar ela. Apesar da independência dos estados, ela é um documento que deve ser respeitado, que é a base do estado deles ali, então não deve ser, ninguém pode sobrepor a Constituição, nem parlamento, ninguém, tá? Então esse é um principal conceito que a gente tem que prestar muita atenção na Constituição norte-americana, que levou para todas as constituições depois, a gente vai dar uma olhada, tá? Já a Constituição francesa era um pouco diferente da Constituição norte-americana, ela surgiu depois, em 1791, e foi resultado direto da Revolução Francesa, tá? Aqui nós temos uma foto da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que é tipo uma espécie de preâmbulo da Constituição francesa, que é muito importante para a história dos direitos humanos em geral, tá? Mas a diferença entre a Constituição francesa e a Constituição norte-americana, essa diferença permeou até quase os dias de hoje, que você vai dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada depois, tá? É a superioridade do legislativo. Carregada com aquela ideia lá da Constituição, lá do Bill of Rights, lá da Inglaterra, a Constituição francesa, ela deixava claro que o legislativo era superior a qualquer outro tipo de poder, de monarquia, de judiciário, enfim. Então havia uma preponderância do legislativo e do parlamento, enfim, nessa Constituição. Isso foi diretamente ligado com outros movimentos que a gente vai ver depois, tá? Então, também houve a monarquia parlamentar aqui, tá? E principalmente o poder do parlamento, que é muito importante, tá? Vamos lá. Aqui que a gente vai ver essa diferença. No caso europeu, como a gente viu no Bill of Rights e na francesa, na Constituição da França, nessa Constituição especificamente, havia a supremacia da lei do parlamento, principalmente do parlamento. Só que a superioridade do parlamento, ela se sobrepunha inclusive a essa Constituição, aqui ó. Então, se o parlamento achasse por bem, votasse em maioria lá que não ia aplicar um determinado artigo da Constituição, isso não ia ser aplicado. A Constituição não era superior a todos ali. Ela não era um documento que era vigente e mandava em todos. O parlamento era superior a tudo. E isso foi especialmente perigoso até a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial que modificou toda essa determinação da superioridade do parlamento. Por quê? Porque depois de todo o Holocausto, de todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, da destruição, enfim, da Europa quase praticamente inteira, eles notaram que o parlamento ele não conseguiria segurar determinadas situações, ele não teria poder para fiscalizar determinadas situações e garantir direitos ao povo em determinadas situações. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, a Constituição tornou-se suprema em toda a Europa. Por quê? Porque depois de toda aquela atrocidade que aconteceu, eles observaram que a Constituição deveria ser o documento superior que garantisse direitos fundamentais a todos, não só o parlamento. Porque o parlamento, como instituição legislativa, não é esse poder que eles têm que dar de garantia, enfim, só um documento mesmo, tá? E esse movimento aqui vai ser muito importante para depois, para um movimento que se chama de neoconstitucionalismo, que também a gente vai ver.
tá? Então, preste bem atenção que esse caso europeu, em razão do inicialmente ser poder do parlamento absoluto, depois mudar para a Constituição, isso vai ter muita importância nos dias atuais, tá bom? Vamos lá. Já o caso americano era completamente diferente. Desde o início foi garantido que a Constituição era suprema. Tá? Não houve modificação disso, mas os norte-americanos criaram um sistema que hoje em dia se chama controle da constitucionalidade. Por quê? Porque você garantindo que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, isso significa que todas as leis que advêm dela depois devem estar em correspondência com ela. Então, eles criaram uma forma de analisar se essas leis que o parlamento, que o Senado, enfim, fazia e editava estavam em concordância com a Constituição. Foi os Estados Unidos que criou esse movimento, depois que veio com a Alemanha, que criou movimentos diferentes, mas, em geral, os Estados Unidos criou a primeira forma de controle de constitucionalidade, que foi o Judicial Review, que deu o poder ao judiciário de analisar se uma lei era constitucional ou não de acordo com a Constituição em vigor, tá? Também criou essa supremacia da Constituição, ela em contrapartida criou maiores dificuldades para sua reforma. Então, já que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, como a gente pode ver aqui, ela não pode ser modificada por qualquer lei e não pode ser modificada de qualquer forma, porque ela é a garantia das pessoas, ela é a base do Estado, é a base dos direitos das pessoas, do povo em geral. Então, não pode ser qualquer lei e qualquer um que pode modificar essa Constituição com tamanha facilidade. Por isso surgiu as emendas constitucionais e a rigidez constitucional. Por quê? Porque é uma forma de garantia das pessoas que seus direitos não vão ser revogados a qualquer momento, de qualquer forma, de qualquer jeito, tá bom? Então, os Estados Unidos foram bem importantes na criação do controle de constitucionalidade, da rigidez constitucional, porque é uma forma de garantir que a Constituição que está em vigor também esteja protegida das pessoas em geral e dos detentores do poder, tá? Já na idade contemporânea, que é atual, enfim, nós temos a existência de constituições garantistas e constituições dirigentes. Nossa Constituição de 1988 é um exemplo dessa. As constituições garantistas e dirigentes, elas garantem direitos em geral, como nossa Constituição garante educação, saúde, dignidade da pessoa humana, enfim. E as constituições dirigentes, elas também dão planos para que o Estado se desenvolva à medida do tempo, como a nossa Constituição em determinadas situações também dá planos. Tem que fazer saneamento básico, tem que dar educação pública de graça, enfim, para todo mundo. O SUS, a criação do SUS foi de uma forma ou de outra, uma Constituição, uma norma dirigente. Muito embora a gente entenda que a Constituição e seu direito à saúde seja uma norma de eficácia plena, a edição do SUS ao longo do tempo, a criação dele, a sua forma de funcionamento era de certa forma um programa a ser implementado até hoje, tá bom? Então a nossa Constituição de 1988, pela idade que ela tem, por ser contemporânea e garantir tantos direitos assim e ser tão ampla no seu espectro, ela é uma Constituição garantista, tá bom? Vamos lá. Agora a gente chegou no neoconstitucionalismo, que é uma coisa muito importante e bem atual, tá? Vamos lá. Conforme eu disse, esse sistema surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Justamente por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa em geral, que tinha uma posição favorável ao parlamento, notou que o parlamento não seria capaz de proteger as pessoas de certas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. O parlamento alemão, o parlamento de todos os estados ali da Europa, não foram capazes de segurar o Holocausto, as mortes, mais de 2 milhões de judeus, enfim, ciganos. Enfim, então esse surgimento, essa mudança de espectro do parlamento para a Constituição aconteceu depois disso, tá? Então, esse movimento também surgiu e criou essa carga valorativa aos direitos
das pessoas que estavam na Constituição. Isso significa o quê? Que a partir do momento que a Constituição se torna o principal documento, todo mundo tem que se reportar a ele, os direitos que estão nessa Constituição, eles se tornam absolutos. E você pode, isso vale contra o poder, contra você, o seu governo contra você, e você contra qualquer um. Então significa que se você não, nem o Estado pode ferir seus direitos fundamentais, muito menos seu vizinho pode ferir seus direitos fundamentais. Os seus direitos fundamentais são puníveis contra todos. Então é um direito que nem particular e nem o público pode violar de você, tá bom? Essa Constituição também, essas Constituições se tornaram imperativas, superiores e centrais, ou seja, antes tudo que o Parlamento era antes, a Constituição se tornou. Então ela era imperativa, o que a Constituição diz, ela é lei, ela é superior ao ordenamento todo, então nem o Parlamento, nem o Judiciário, nem ninguém se sobrepõe à Constituição, ela é superior e ela é central. Então, tudo que está na Constituição deve ser respeitado por particulares e pelo Estado. É uma forma de limitar todos, não só o diferente do espectro lá do começo, lá na Idade Média, que era uma forma de limitar o poder do monarca, que era tirano. Aqui não, é uma forma de limitar o poder de todos. Então, se você entra numa loja, ninguém pode ferir seus direitos fundamentais, da mesma forma que o governo não pode ferir seus direitos fundamentais, tá? Conforme aqui eu disse, ó, eficácia dos direitos perante todos. Isso significa isso, que ninguém pode ferir seus direitos, e seus direitos fundamentais não é só contra o monarca, digamos assim, o poderoso, quem está no detentor do poder, o governador, o prefeito, enfim, é contra todos, todos devem ser respeitados em seus direitos fundamentais. Aqui, uma das obras mais famosas que explicam bem esse momento é do Hess, do Conrad Hess, que é a força normativa da Constituição, que ele fala exatamente disso, da amplidão que a Constituição hoje em dia tem. As suas normas são aplicadas diretamente, por exemplo, o direito à saúde. Se na nossa Constituição de 1988 está escrito lá que nós temos direito à saúde, não é nenhum governante que pode chegar e falar, não, peraí, está escrito na Constituição que é direito à saúde, mas nós temos que nos adaptar a isso, calma aí, não é bem assim, não é. Aqui no Brasil, o nosso direito é vigente, a nossa lei é aplicada na hora, então você está na Constituição que você tem direito à dignidade, você tem direito à dignidade. Você tem direito à saúde, você tem direito à saúde. Então a nossa Constituição, e as Constituições em geral agora na Europa, enfim, elas têm sua amplidão, tem uma amplidão maior, ela tem uma vigência maior e tem uma imperatividade bem mais forte, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aqui que ao longo dos séculos a Constituição foi mudando de visão sobre ela mesma. As pessoas tiveram diferentes olhares sobre as constituições. O que antes era para limitar o poder do monarca, do tirano contra você, evitar impostos, evitar confisco de terras, à medida que os séculos foram passando, os direitos foram cada vez mais protegidos. Então, na Revolução Francesa, nós tivemos proteção da liberdade, igualdade, liberdade, enfim. Aqui nós temos todos os direitos sociais, fundamentais, enfim, de meio ambiente. Então, você observa que a Constituição e o conceito constitucionalismo, vamos voltar lá para você dar uma olhada, como eu falei lá no começo, aqui, ó, esse conceito de constitucionalismo que a gente viu lá no começo, ele vai se modificando à medida do tempo, e a tendência ela é sempre se modificar. A criação de mais direitos fundamentais, o que antes era simplesmente o monarca não interferir na sua vida, não confiscar sua terra, foi se modificando para a liberdade. Hoje em dia você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito a lazer, você tem direito a muitas outras coisas, a trabalhar, enfim. Então, os direitos das pessoas foram aumentando cada vez mais, e esse conceito de constitucionalismo tem a tendência de cada vez se modificar ao longo do tempo, conforme desde a Idade Média até hoje, e assim até o futuro, tá bom? Então, sempre coloque isso em mente. Observe que os concursos, as bancas de concurso tendem a diferenciar e colocar questões assim, a característica de cada idade.
de cada marco temporal do constitucionalismo, esses gregos, hebreus aqui, essas cartas, Magna Carta, Bill of Rights. Então é importante você saber, assim por cima, não exatamente o que era cada um, mas quando cada um estava, em que marco histórico estava cada um, tá? Aqui, o Bill of Rights e a Magna Carta eu coloquei ali para você ter uma noção geral, mas não é necessário exatamente você saber do que se tratava perfeitamente, cada artigo. Enfim, é bom você saber só em que marco temporal estava cada um, tá? E, principalmente, a Constituição norte-americana e a francesa, porque é uma das mais importantes, as duas, inclusive, até marcaram muito a nossa existência hoje em dia depois do iluminismo, tá bom? Então é importante você saber a diferença de cada um, e o neoconstitucionalismo atualmente, que é uma coisa muito importante em geral nas ações de saúde, enfim, é muito importante você saber do poder desse neoconstitucionalismo hoje em dia nas nossas vidas em geral, tá bom? É isso aí, nossa aula sobre constitucionalismo encerra aqui. Obrigada!